Presta só atenção nessa história agora, viu? Porque é revoltante. Uma neta, 4 sobrinhas e a enteada. Essas 6 crianças foram estupradas por um familiar lá na cidade de Santa Rita. Esse monstro foi preso na tarde de ontem e Gláucia Araújo, ao vivo, vai trazer todas as informações para a gente. Gláucia, que história revoltante, Gláucia. Oi, Danilo. Danilo, falar dessa história aqui é revoltante mesmo, porque um homem de 48 anos praticar uma monstruosidade como essa, como você disse, sobrinhas, neta, enteada. Quando você tem uma pessoa como essa dentro da sua casa, você vai confiar. Como é que não confia? Se é o parente, um parente próximo. Mas aí esse homem, de acordo com a investigação da polícia, estava violentando as crianças que tinham entre 4 e 13 anos. E esses crimes eles só foram descobertos porque uma das adolescentes, uma das vítimas que hoje é adolescente, decidiu quebrar o silêncio e procurar a polícia. Quando fez isso, as outras vítimas se sentiram encorajadas e contaram para os parentes o que também tinha acontecido com elas. Algumas chegaram a dizer, e os parentes disseram, não, eu não acredito nisso não, porque o homem era acima de qualquer suspeita, minha gente. Mas só que ele escondia ali, naquela pele de cordeiro, um homem muito mau, que fez com que essas vítimas carregassem essa marca, uma marca de estupro, quando crianças. E agora ele foi preso e vai ser levado para um presídio aqui da capital. Mas antes de eu dizer aí o destino dele, vamos ouvir o que disse a delegada da mulher lá de Santa Rita. A delegada vai falar como foi essa prisão e toda essa investigação. Vamos ver. A primeira vítima que veio, ela tinha 17 anos na época, mas os abusos aconteceram ainda quando ela era criança. Ela somente conseguiu essa coragem de vir quando mais velha. Após a chegada dela, nós identificamos 2 vítimas já maiores de idade e uma menor de idade. Uma dessas, que é maior de idade, a gente já tinha relatos há quase 15 anos atrás que ela havia comentado com outros parentes, aconteceu uma certa situação de abuso, mas como ela era uma pessoa muito agradável, muito solícita, porque infelizmente a gente nota que abusadores assumem essa persona justamente para camuflar esses abusos e ninguém acreditou nela na época. Mas no presente, com esses outros relatos, a família viu que não era um relato fantasioso, que isso de fato aconteceu. Então, chegamos nessa segunda vítima. E aí identificamos ainda outras 2, totalizando 4, nessa primeira fase inicial da investigação. As 2 últimas vítimas são menores de idade ainda hoje. E essas vítimas estão sendo acompanhadas, principalmente as mais novas, pelo CREAS, pelo Conselho Tutelar, para que elas recebam o devido acompanhamento. Com essa prisão, nós esperamos que as investigações consigam avançar de forma melhor e mais fluida, que até mais vítimas possam vir e fazer o seu registro de ocorrência relacionado a ele, caso existam, e colhermos ainda mais indícios, realmente, dos abusos que ele vinha praticando no decorrer de anos. Pois é, né? Que história tão triste. Dentro da própria casa ali das vítimas acontecia isso. E aí esse homem de 48 anos, ele vai ser apresentado na audiência de custódia daqui a pouco, minha gente, 1h30 da tarde. Quando ele chegar lá, aí a juíza vai perguntar se a prisão aconteceu de acordo com as regras e depois vai determinar para que presídio ele vai, porque ele precisa ficar recolhido, porque já tinha uma solicitação de prisão para ele. Então ele vai direto para o presídio. E a gente espera que, se outras vítimas sofreram nas mãos desse homem, procura a polícia, leva pai, mãe, leva lá na polícia, porque ele precisa responder por esses crimes se cometeu outros, tá certo? E preste atenção a teu filho, porque se ele contar uma história, mesmo que você ache no primeiro momento que é uma fantasia,
leva para um psicólogo, deixa ele conversar lá com uma pessoa que entende, para que você tire todas as dúvidas. Agora, não duvide e deixe para lá não, porque muitas vezes as crianças, elas estão falando a verdade. E nesse caso, tipo de casos assim como abuso, elas sempre falam a verdade. Se não falam, as atitudes mostram isso. Eu volto contigo, Danilo. Obrigado, viu, Glaucia? Você disse tudo, inclusive eu repito direto aqui. Converse com a sua criança, converse com a criança que você tem em casa, faça com que essa criança confie em você, faça com que essa criança lhe conte tudo, independente do que aconteça, ela não se sinta envergonhada, não tenha medo de conversar com você, pai, com você, mãe, com você, responsável. Esse monstro aqui, esse ceboso aqui, estuprou 6 crianças da família dele, uma neta, uma enteada, as sobrinhas. Vou repetir, em mais de 90% dos casos de estupro, de abuso sexual contra crianças e adolescentes, o abusador está dentro da própria família ou no seio familiar. É um amigo próximo, é um vizinho, é uma pessoa da confiança. Você acha que a família desconfiava desse homem? Claro que não, ali dentro de casa. Agora que ele apodreça na cadeia, viu? Que pague caro pelo que fez.